Fala pessoal, eu sou o Jair Cardoso e sejam muito bem-vindos ao Tática Certa. Existe um conceito na estratégia militar e nos negócios chamado de ponto de não retorno. É aquele momento exato em que uma força se torna tão avassaladora, tão onipresente e tecnologicamente superior que a concorrência deixa de lutar pela vitória e começa a lutar apenas pela sobrevivência. Muitos analistas disseram que a China levaria décadas para alcançar a engenharia alemã ou a softwares americano, mas estavam errados. Não foram décadas, foram apenas 5 anos. Hoje nós vamos analisar o que eu considero ser o movimento mais agressivo da história automotiva. Um movimento duplo, um verdadeiro padrão de pinça no tabuleiro de xadrez global. De um lado, a notícia que a mídia tradicional ainda não entendeu a magnitude. A BYD decidiu democratizar a inteligência artificial. O sistema God's Eye, que no bom português significa o olho de Deus, não será mais um luxo, ele estará em toda a frota. Do carro popular ao super esportivo, do outro lado, a logística de guerra. Enquanto o mundo ocidental dormia no final de 2025, os números de exportação explodiram de uma forma que desafia a lógica estatística. Tivemos um país vizinho aos Estados Unidos registrando um aumento de 2.300% nas importações de carros chineses em um único mês. Senhoras e senhores, prepare-se. Hoje não vamos falar de lançamento de carro. Hoje vamos falar sobre a nova hegemonia. Simbora pro vídeo. Vamos começar aprofundando na tecnologia. A manchete diz: BYD expande sistema God's Eye para toda a linha. Mas o que isso realmente significa tecnicamente? Até ontem, a indústria automotiva operava em castas. Casta 1, carro de luxo, Mercedes Classe A, Tesla Model X, BMW i7. Esses recebem LiDAR, chips NVIDIA Orion X e condução semi-autônoma nível 2 Plus ou 3. Aí tem a casta 2, o resto, carros que no máximo tem um sensorzinho de ré e um assistente de faixa que apita quando você erra. A BYD acabou de abolir as castas. A estratégia Direção Inteligente Nacional visa colocar o sistema Tiantian, o nome chinês para God's Eye, em veículos abaixo de 200 mil yuans e, crucialmente, em carros de entrada. Mas o que é Tiantian? Não confunda com o simples piloto automático adaptativo ACC. Ele integra câmera de alta resolução que lê placas, semáforos e até intenção de pedestres, radares de ondas milimétricas para ver através de chuva, neblina e medir velocidade e chips duplos NVIDIA Orion X com 508 stops, trilhões de operações por segundo. Nos modelos mais baratos, no caso Dolph, Wan e Song, uma solução focada em visão, câmeras e chips de processamento natural otimizados, provavelmente da linha Horizon Robotics Journey, que são mais baratos, mas extremamente capazes para trânsito urbano. Por que fazer isso? Por que gastar dinheiro colocando supercomputadores em carros baratos? A resposta não é bondade, a resposta é treinamento de rede neural. Vocês já ouviram a frase: os dados são o novo petróleo, mas na inteligência artificial para carros, os dados são o oxigênio. A Tesla liderou essa corrida por anos porque tinha a maior frota de carros enviando dados de volta para a nave-mãe, para treinar o Full Self-Drive. A BYD olhou para isso e pensou: como eu venço a Tesla no jogo dela? Resposta: volume bruto. A BYD já tem 2,3 milhões de carros rodando com sistemas assistidos na China. Eles vendem 300 mil carros por mês. Ao colocar o God's Eye em toda a linha, a BYD vai multiplicar sua coleta de dados exponencialmente. O consumidor oficial diz que eles já processam 150 milhões de dados de direção por dia. Parem para pensar nesse número. A cada 24 horas, o sistema da BYD aprende o equivalente
a 3.700 voltas ao redor da Terra. Isso cria um fosso intransponível para as montadoras tradicionais. Como a Volkswagen vai competir? O ID.3 ou Polo não coletam dados nesse nível. Eles são cegos. Como a GM vai competir? Eles cancelaram o Ultra Cruise para focar no Super Cruise, mas a frota é minúscula comparada ao exército de formigas da BYD. E qual é o plano da BYD? Primeiro, venda de carro barato, como o Dolphin. Segundo, o carro coleta dados de trânsito complexo das cidades emergentes, que é muito mais difícil que as estradas largas dos Estados Unidos. Terceiro, a IA aprende a dirigir em situações de caos, motos, pedestres, buracos. Quarto, o software melhora via atualização OTA. Quinto, o carro usado se valoriza e se mantém relevante. Sexto, a marca ganha reputação de tecnologia de ponta. Sétimo, vendas de mais carros e repita o mesmo processo. Eles estão transformando o carro de commodity mecânica em terminal de coleta de dados. E quem não tiver dados estará fora do mercado em 2030. É simples assim. Mas de nada adianta ter o melhor software se você não tem onde vender o hardware. E é aqui que vamos para a segunda notícia. A invasão silenciosa acabou. Agora ela é barulhenta. Dados da alfândega chinesa de novembro mostraram um crescimento geral de 87% nas exportações de elétricos, mas o número específico saltou aos olhos de todos os economistas e geopolíticos. A importação de veículos elétricos chineses pelo México cresceram 2.367%. É um absurdo, vou repetir, 2.367%, comparado ao ano anterior. Não, eu não li errado. Não foi 23%, foi 2.300%. Foram quase 20 mil unidades desembarcando em portos mexicanos como Lázaro Cárdenas em apenas 30 dias. O que está acontecendo? Porque o México? Primeiro, o produto. O grande responsável por isso tem nome e sobrenome: BYD Dolphin Mini. Esse carro é a arma nuclear tática da China. Pequeno, com 3,78 metros, ágil, bem acabado, cheio de telas e principalmente barato. Ele custa uma fração de preço de um Tesla ou de um elétrico da GM. O consumidor mexicano, assim como o brasileiro, estava sedento por tecnologia acessível. As montadoras americanas e japonesas abandonaram o segmento de entrada para vender SUVs gigantes. A China viu um vácuo e entrou com tudo. Segundo e mais importante, a geopolítica da porta dos fundos. O México faz parte do USMCA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Os Estados Unidos estão aterrorizados. Políticos de Washington chamam isso de ameaça existencial. Eles sabem que, se a BYD montar uma fábrica no México, o que já está em negociação avançada, esses carros poderiam, teoricamente, entrar nos Estados Unidos com tarifas reduzidas ou nulas no futuro. Esse aumento de 2.300% é a China fincando a bandeira. É eles dizendo: nós chegamos ao quintal da América e os consumidores nos amam. E olha só, não é só o México, a estratégia é planetária. Na Ásia, o jogo já acabou para os japoneses. A Tailândia e a Indonésia, que sempre foram colônias comerciais da Toyota e Honda, viram as importações chinesas explodirem. Foram 110 mil carros enviados para a Ásia em um mês. Na Europa, mesmo com a União Europeia criando taxas e investigações anti-subsídios, os navios continuam chegando. O Reino Unido dobrou suas importações, 113% de alta. A Europa recebeu 600 mil carros chineses no acumulado do ano. Vocês perceberam a ironia? Os governos tentam frear com burocracia, mas a BYD responde com eficiência vertical. Eles fabricam a bateria, que é 40% do custo do carro. Eles fabricam os semicondutores. Eles fabricam o software.
E agora eles compraram a própria frota de navios, Ro-Ro Ships, para não dependerem de frete internacional. Enquanto a Ford anuncia prejuízos de bilhões na divisão de elétricos e adia fábricas, a BYD aumenta a exportação em 2000%. É uma luta de boxeador profissional contra um amador vendado. Agora eu quero que você faça um exercício final de imaginação comigo. Vamos conectar os dois pontos. O que acontece quando você pega esse volume de exportação, México, Brasil, Europa, Ásia, e ativa o sistema Goods Eye em todos esses carros? Você cria uma rede neural global. O BYD Dolphin Mini, rodando na cidade do México, vai ensinar o sistema a lidar com o trânsito latino. O BYD Seal, rodando em Berlim, vai ensinar o sistema a lidar com a Autobahn e a neve. O carro deixa de ser o produto final. O carro vira uma plataforma de assinatura de serviços, de entretenimento, de software. Se a BYD dominar o sistema operacional do carro autônomo, ela vira a Microsoft ou Google das estradas. As montadoras tradicionais estão olhando para o abismo. Algumas, como a Volkswagen, já capitularam e já estão fazendo parcerias com os chineses, no caso a Xpeng, para tentar salvar o próprio software. Outra, como a Stellantis, compraram parte da Leapmotor. O orgulho acabou, agora é desespero. Meus amigos, o que vimos agora no final de 2025 não foram notinhas de rodapé. Não há para onde correr. Para o consumidor, isso pode ser excelente. Carros melhores, mais seguros e mais baratos. Para a indústria tradicional do Ocidente, é o movimento mais perigoso de sua história de 100 anos. E a pergunta que eu deixo para você que assistiu a essa análise densa até agora é a seguinte: esse vídeo te entregou valor? Se essa pesquisa profunda valeu o seu tempo, a única coisa que eu peço é que você se inscreva no canal, dê o seu joinha, aperte o sininho para receber todas as nossas notificações e já tem um vídeo começando aqui, só dá um clique que é bem interessante para você. Tá legal, pessoal? Até o próximo vídeo!